Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês estão vendo esse vídeo. Espero que o Senhor possa usar a minha vida para abençoar vocês. Passagens conhecidas, mas que tem muito a ver com o nosso momento. E quando se fala de Jesus, são duas passagens que vale a pena a gente ressaltar na palavra de Deus, né? E o estudo começa baseado no finzinho de uma conversa de Jesus com Nicodemos, né? Nós sabemos, Nicodemos chama Jesus em particular uma madrugada, né? João 3,14. Jesus diz: importa que da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Este versículo está carregado da verdade do Evangelho. Muitos se questionam como. Para isso tem que conhecer a história de Moisés com o povo do Egito, com o povo no Egito. Números 21, né? Moisés, ele teve que suportar um povo murmurador, né? A murmuração tomava conta daquele povo no deserto. Moisés tinha que conviver. E aí partiram pelo monte, pelo caminho do Mar Vermelho para a terra de Hebrom, e o povo ficou impaciente no caminho. A reclamação, né? Será que está diferente da gente, né? Tá frio? Reclama. Tá calor? Reclama. A comida, todo dia essa comida. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que fizeste subir do Egito para a gente morrer nesse deserto onde não... Nossa alma está com fastio deste pão vil, é o que está escrito. Já imaginou você sair na rua aqui, ter pão na rua para você colher? De graça. A gente todo dia tem que correr atrás do pão, mas o povo se cansou do pão. Aí Deus se aborreceu e mandou serpentes venenosas para o meio do povo. Você sabe que tipo de cobra era essa? Mas eram venenosas. E interessante que um regimento americano que foi para a guerra do Vietnã, eu não sei se é Vietnã, mas dá uma pesquisada depois, eu acho que é Vietnã. Eles ficaram conhecidos como comedores de cobra. Olha, sabia que cobra dá para comer? E diz que a carne é boa. Pô, mandou cobra, não quer mais pão, come a cobra. Mas o povo foi até Moisés e diz: nós pecamos, tire de nós a serpente que está nos picando. Aí Moisés orou pelo povo. E Deus continuou deixando a picada. Tem tudo a ver, né, com o nosso momento. A picada está aí. Mas, através de Moisés, já foi profetizado Jesus na cruz. Jesus manda levantar em cima do madeiro, em cima de um pau, uma serpente de bronze. A picada não vai parar. E vai continuar morrendo gente, mesmo com a picada. Mas tem uma solução. Jesus disse para Moisés: eu não vou tirar a picada, não vou tirar a serpente. Faça uma serpente de bronze e coloque em cima do madeiro. Coloque num lugar bem alto, numa haste.
faça uma serpente igualzinha a que estão soltas, picando, mas levanta bem alto. Todo mordido que for picado e olhar para aquela serpente vai viver. Moisés fez uma serpente de bronze, colocou numa haste e levantou bem alto. E quando alguém era mordido pela cobra ou picado, ele era curado. Hoje existe uma picada de Satanás usando a sua vida, usando a sua boca, usando os seus olhos, usando os seus ouvidos. E com tudo isso, existe a picada, que você já sabe qual que está vindo, né? Mas ele orienta o povo. Olhe para a serpente de bronze. Quem é a serpente de bronze? É Jesus. Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa. Jesus veio em semelhança de uma cobra venenosa. Mas ele não tinha o veneno do pecado. Como aquela serpente de bronze tinha aparência, mas não tinha o veneno. Quando essa serpente era levantada, quem olhasse estava liberto. Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa, mas sem o veneno do pecado. E Jesus foi levantado no madeiro. Hoje, quem olhar para aquela cruz, para a cruz de Cristo, está salvo. É sarado da picada mortal da serpente. Isso é o Evangelho. Vamos aproveitar esse momento da picada para falar que Jesus é a saída. Para sair debaixo da picada. Para sair debaixo do pecado. Para sair debaixo da maldição do pecado. Vamos continuar aqui. Romanos 1,4. Versículo 3. Com respeito ao seu filho, que nasceu segundo a carne, descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder. Foi designado Filho de Deus, com poder. Segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, foi designado. Poxa, mas Jesus já era Filho de Deus. Como assim? Ele foi designado Filho de Deus? Vamos ver João 18. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é o quem o revelou. Quem é o Deus unigênito? É Cristo, o Filho unigênito de Deus. Vamos ver também João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Você já sabe o resto. Ou seja, a sua divindade, a sua natureza divina. Jesus era o Filho único, o Filho unigênito de Deus. Ele já era Filho de Deus, sim. E esse Filho de Deus, único, é que estava com o Pai desde a eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas acontece
que Deus enviou seu Filho unigênito para a terra. E voltando a Romanos 8:3, eu vou ler aqui. Porquanto que foi a lei que estava enferma pela carne, enviando o seu próprio Filho unigênito para a terra. Quando o Filho de Deus veio para a terra, algo novo aconteceu no universo. Deus, que era Espírito, assumiu a forma humana. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Vamos ler aqui. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele mesmo subsistindo em forma de Deus, Jesus era Deus. O Filho de Deus era o próprio Deus, na sua divindade. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de um escravo, tornando-se em semelhança de homens. Este único Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, veio, se encarnou, nasceu do ventre de uma mulher. Como toda criança nasce, passou pela infância, assumiu a forma humana, tornou-se em forma humana. Ele era 100% homem e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. É isso que quer dizer. Esse Filho de Deus agora era um homem. Algo novo aconteceu no universo. Deus se tornou homem. Esse foi um dos maiores milagres de toda a criação, de todo o universo. Deus se tornou um homem. Então o que aconteceu aqui? Ele assumiu a sua forma humana e daí ele veio viver a vida humana. Ele elevou todas as virtudes humanas. Há um compartilhamento das misericórdias, né? O amor, o perdão, que vem dessa parte das vísceras humanas, né? E ele elevou as virtudes do homem para que a sua morte e ressurreição fosse elevada a todas as virtudes humanas. Quando foi que essa parte humana de Jesus foi designada filha de Deus? Jesus já era filho de Deus na sua divindade. Mas Jesus, quando estava na terra, ele tinha status duplo. Ele era Deus e ele era homem. Ele já via o aspecto divino como filho de Deus, mas como homem, aquela carne ainda não era filho de Deus. A essência divina no Espírito era filha de Deus, filho de Deus, mas a carne, ela ainda não era filho de Deus. Aquela carne ainda não era. Ele tinha que viver uma vida sem pecado, ele teria que passar pela morte, pelo sepultamento. Quando ele foi sepultado, o universo em todo suspendeu a respiração. 3 dias esperando todo o universo. Se nada acontecesse, Jesus teria sido um homem como qualquer outro. E a carne dele não teria sido reconhecida. Mas graças ao Deus Todo-Poderoso, após 3 dias, a carne de Jesus saiu do túmulo. E foi pagar, e assim, dessa forma, pagou as nossas dívidas. É como você se envolver com a máfia chinesa. Não se envolva com uma máfia chinesa. Se você ficar devendo para a máfia chinesa, você vai ter que pegar
arrumar alguém para levar o dinheiro. Porque essa pessoa que levar o dinheiro para pagar a sua dívida, ela não volta. Se alguém entrar numa máfia chinesa e ficar devendo, você vai ter que mandar alguém para pagar a dívida para você. Porque essa pessoa não vai voltar. O universo todo ele ficou assim. Será que a dívida foi paga? Vamos esperar 3 dias. Vamos esperar 3 dias para ver se ele volta vivo. A ressurreição de Jesus foi a reivindicação de que ele foi aprovado, e nesse dia da ressurreição que Deus designou a carne humana de Jesus para ser também filho de Deus. Agora ele era filho de Deus na sua divindade e na sua humanidade. Por isso que 1 Timóteo diz que nós temos o quê? Temos um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Aquele que está entronizado na glória é homem também. Nosso advogado junto ao Pai. Ele pode defender a nossa causa porque ele sabe que nós somos homem e ele foi homem. Atos 13:33. Esse versículo muitos não entendem. Versículo 32. Nós anunciamos o evangelho da promessa feito a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. A ressurreição de Jesus foi uma geração. Naquele momento que Jesus ressuscitou, Deus gerou o seu Filho na carne, na sua humanidade. A humanidade de Deus, de Jesus, foi designada Filho de Deus na sua ressurreição. Hebreus 1:5. Hebreus 1:5, peraí. Pois a qual dos anjos disse jamais? Deus nunca falou isso para anjo nenhum, só para o seu filho. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Por isso que Romanos 1, versículo 4, Romanos 1:4, e foi designado Filho de Deus. Foi designado com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. A humanidade de Jesus foi designada Filho de Deus através da ressurreição. Tremendo. Nós já somos filhos de Deus no Espírito, mas a nossa carne ainda não é. A nossa carne é a carne do pecado. Por isso que nós hoje estamos misturados com a igreja, mas nós temos essa garantia. Quando Jesus voltar, a nossa carne, o nosso corpo será transfigurado e a nossa carne humana será também designada filha ou filho de Deus. Existe um combate hoje no nosso espírito, a nossa carne contra o espírito contra a carne, e nunca ficou tão evidente como os dias de hoje, não é? Tudo quer nos amarrar, tudo quer nos escravizar, tudo quer nos colocar debaixo de uma regra humana. Se nós
permitirmos que o Espírito Santo faça esse trabalho de transformação, nós estaremos prontos para essa transfiguração no Espírito de Deus. E aí vamos experimentar a salvação plena de Deus no Espírito, na alma e no corpo. O Deus da paz o santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero ter te abençoado. Eu pulei algumas partes aqui porque ia ficar muito longo o vídeo. Um beijo no coração, que Deus abençoe, que Deus guarde e que Deus coloque cada um de vocês na posição que Ele quer que vocês estejam, em nome de Jesus. Um beijo.